Eu sempre quis parecer mais velha do que eu realmente era. Eu colocava salto alto da minha mãe, escondido na minha mochila, só para poder ficar desfilando na escola, parecendo que eu era uma moça bem mais velha. Fora o tanto que eu usava o sutiã dela sem ter nada, sabe? Só para poder parecer que eu já tinha seios. E eu nunca vi problema nisso, até essa história acontecer comigo. Eu tinha 13 anos e um dia a professora anunciou que no dia seguinte iríamos fazer uma visita numa escola que dava cursos profissionalizantes. Ia ter lá uma apresentação sobre profissões que ajudava a gente a pensar no futuro, esse tipo de coisa. Nessa escola, claro que era alunos mais velhos. E aí na minha cabecinha eu já pensei assim, eu tenho que ir vestida igual a eles, né? Eu não posso chegar lá parecendo uma pirralha. Olha as ideias. Nisso eu peguei um sutiã da minha mãe, um salto dela, coloquei uma calça jeans bem colada e na parte de cima a minha camisa de uniforme, né? Quem me olhava achava até que eu tinha uns 16, 17 anos, maior mulherão, sabe? Quando eu cheguei na escola, a professora até estranhou aquilo, perguntou por que eu estava vestida daquela forma. Mas eu desconversei e lá fomos nós. Quando eu cheguei naquela escola, que eu vi o tanto de carinha mais velha e gatinha, eu fiquei doidinha, empolgada. Só que um deles me chamou mais a atenção. Até então, claro que eu não sabia o nome dele. Eu só sabia que era um cara alto, forte, muito bonito, que me atraiu demais da conta. E tinha o auge dos seus 19 anos. Eu, somente 13 anos. E aí, nisso, sabe, ele estava sentado do outro lado e eu sentada do lado de cá. E a gente ficava se olhando, encarando um ao outro. Eu percebi que ele também tinha ficado meio assim por mim. E nisso, a minha amiga do meu lado, eu ficava conversando com ela, sorria, mexia nos cabelos assim, fingindo que eu não estava olhando ele, que eu não estava vendo ele me olhar, só para parecer mais descolada. Teve um momento que eu tive a certeza que ele estava super interessado em mim. Então, o que eu fiz? Levantei e fui para o banheiro, de propósito, porque eu sabia que ele ia vir atrás. E isso realmente aconteceu. Quando eu entrei no banheiro, ele entrou junto no banheiro das meninas, nem se importou. Só que também o pessoal estava tudo lá empolgado naquela apresentação, né? E aí, no que a gente entrou no banheiro, ele foi e perguntou meu nome. Eu falei e perguntei o nome dele. E ele falou assim pra mim, Everton. Até então eu não sabia, mas esse era o nome que ia me fazer repensar nas minhas atitudes. Vai vendo. E aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu te achei tão linda, sabe? Fiquei muito afim de você. Eu queria demais uma chance. Falei, pois pronto, você já tem a sua chance, pode aproveitar. E a gente começou a se beijar dentro do banheiro. Terminamos, a gente voltou pra lá, ele foi pro lugar dele, eu voltei pro meu. Só que a gente não parava de se olhar, de dar sorrisinho um pro outro. Era impossível não perceber o que estava acontecendo ali entre nós dois. E aí teve uma hora que ele fez sinal assim pra mim com a cabeça, como se estivesse me chamando pra sair. E ele levantou e saiu e eu fui atrás. Nisso ele segurou na minha mão, a gente foi saindo da escola, né, e ele foi me levando. E eu falei assim, onde a gente vai? E ele falou assim, vou te levar pra dentro do meu carro pra gente ficar mais à vontade, sabe? Sem ninguém olhando, sem o perigo de ninguém chegar. E, gente, olha o quanto eu era doidinha. Eu já tinha beijado outras vezes, sim, várias vezes, porque eu era assim, sabe? Mas só, nunca tinha acontecido nada demais. E eu tava ali, indo pra dentro do carro, de um homem que eu não conhecia. E o pior, que eu tava adorando, sabe? Tava me sentindo mulherão, fazendo coisas de adulto. E a gente foi. Entramos pro carro, ele fechou a porta, fechou os vidros e a gente começou, né? A se beijar e aquela coisa toda. E aí, de repente, a mão dele começou a me tocar, tipo, de forma mais maliciosa. Pegou nas minhas pernas, aquilo tudo. De repente, ele veio e pegou, sabe, assim, de mão cheia mesmo. E eu tava tão empolgada ali no calor do momento, gente, que eu apaguei totalmente que eu tava usando o sutiã da minha mãe. Tá, mas qual o problema? O problema é que não tinha nada dentro do sutiã, nada, absolutamente nada, só sutiã mesmo, só volume. Então, quando ele pegou, ele parou de me beijar e ficou olhando assim com a cara de estranheza. E eu nem me toquei até então, sabe? Perguntei assim, ué, o que foi? O que aconteceu? E ele falou assim, olha, me desculpa a forma direta que eu vou te falar, mas você não acha que esse sutiã tá um pouco grandinho pra você, não? E, gente do céu, meu pai. Sério, a minha cara nesse momento queimou de vergonha. Eu senti a cara arder. E eu fiquei com tanta vergonha, tão nervosa, que parece que me deu um tique nervoso aqui na minha cabeça, que eu virei pra ele e falei assim, ai, é porque é da minha mãe. E claro que eu piorei toda a situação, que já não tava nada boa, né? Ele ficou olhando pra mim pensativo e falou assim,
qual a sua idade, garota? Eu falei, 13, por quê? Nossa, quando eu falei 13, ele surtou. Você tá maluca? Você quer ferrar com a minha vida? Eu pensei que você tivesse uns 16, 17. Você é uma criança, vamos sair desse carro agora. Eu posso ser até preso se alguém pegar a gente aqui, sabe? E eu com tanta vergonha que eu tava travada ali, eu não conseguia nem me mexer. E aí nisso a gente saiu do carro, né, e voltou pra escola. Só que antes de entrar na escola, ele falou assim pra mim, olha, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém o que aconteceu aqui. Isso pode me dar o maior problema. E eu realmente achei que você fosse mais velha. E eu com vergonha falei, não, pode ficar tranquila, eu não vou contar pra ninguém não. Só que antes dele entrar, ele ainda finalizou comigo, falou assim, menina, não faz isso mais. Olha, você corre perigo fazendo isso, você pode se meter numa roubada ou pode acabar ferrando a vida de alguém também. E entrou, sabe? Eu, ai meu Deus, nossa senhora, o que eu faço agora? Eu não queria entrar pra dentro daquela escola, mas não teve jeito, eu tive que entrar. E tive que passar o resto da apresentação olhando a cara dele ali e lembrando do mico que eu tinha acabado de pagar. O cara que eu tava ficando me deu o maior sermão sobre eu fingir ser uma coisa que eu não era. Isso é o auge da vergonha, é o auge do mico. Claro que hoje eu, adulta, eu tenho consciência de que tudo aquilo que ele falou era mais pura verdade. Pensa só, se o cara não tivesse caráter, ele não tava nem aí se eu tinha 13, 12 ou 11 anos de idade. Ele ia fazer o que ele bem quisesse comigo dentro daquele carro. Ou em outra situação, eu poderia sim colocar a pessoa em saias justas, né? Às vezes acontecia igual aconteceu com ele. O cara não sabia da minha idade, porque eu aparentava assim ser bem mais velha pela minha aparência e pelas roupas que eu vestia, e acabar entrando numa situação complicada para ele, né? Até ele explicar ali que não era aquilo, poderia dar muito problema para ele. Hoje em dia, eu ainda vejo muitas meninas agindo dessa forma, bem mais nova, se vestindo, agindo como se fosse bem mais velha. E o que eu posso te dizer é, gente, viva devagar, sabe? Viva cada fase da vida conforme tem que ser, não passe o carro na frente dos bois, porque de repente você pula etapas, e eu posso te dizer com certeza que quando você tiver a minha idade, você vai desejar tanto, mais tanto, ter aquela idade de 12, 13 anos. Quando eu entrei na adolescência, eu entrei também numa fase muito difícil de insegurança, de não conseguir me socializar, sabe? Porque eu achava assim que sempre que eu estava em público, eu dava algum vexame, que sempre que eu abria a minha boca para as pessoas, era só para falar besteira. Então, às vezes, quando a minha mãe ela me obrigava a ir nos lugares porque eu não saía, mas às vezes ela falava assim, não tem um aniversário e esse você vai ter que ir, eu já ficava criando uma situação na minha cabeça que eu ia chegar lá e que eu só ia pagar amigo. Com isso, eu não ia, sabe, nos almoços de família, nos jantares, nas reuniões, ou às vezes quando era na nossa casa, eu me trancava no quarto para poder me esconder das pessoas. E eu tenho uma tia que eu acho que infelizmente toda família tem uma dessas, né, que é fofoqueira, linguaruda, que adora tomar conta da vida dos outros. Ela começou a colocar na cabeça da minha mãe assim que eu era louca, que a minha mãe ela tinha que fazer alguma coisa, ou me levar para tratar, ou chamar um padre, porque também poderia ser um encosto. E a minha mãe, eu brigo com ela até hoje por causa disso, porque eu digo, mãe, a senhora é muito influenciável, as pessoas conseguem fazer a cabeça da senhora muito fácil, e isso é perigoso, não pode ser assim, a gente tem que saber filtrar, né? A minha mãe, ela foi na onda dessa tia minha e ficou paranoica comigo. Surtou. Ela passou a me tratar como se eu realmente fosse louca. Tá, isso era um motivo para se preocupar? Era sim, sabe? Mas nada que uma boa psicóloga não resolvesse esse meu problema. Mas não, a minha mãe, ela ficou paranoica. E aí ela me olhava como se eu fosse uma louca, ela cuidava de mim como se eu fosse uma maluca, ela não queria entregar uma faca na minha mão, ela não queria me dar um prato de vidro, sabe? Uma coisa extrema. E aí, né, uma vez, já tinha um tempão que a minha mãe estava me tratando dessa forma, eu já até estava meio que acostumada. Eu estava com 15 anos e estava numa TPM, gente, até hoje, eu tenho uma TPM do cão. Já tentei tratar, já tentei tomar coisas naturais, que as pessoas falam assim que é bom, mas nada resolve. Se eu tiver na TPM, sai de baixo, deixa eu quietinho no meu canto. Eu tava na TPM nesse dia, tava num daqueles dias também que parece que você levantou com o pé esquerdo, que tudo tá dando errado, resolvi dar uma faxina no meu quarto. Nisso eu tinha tirado as gavetas da minha cômoda para poder limpar, e aí eu já tinha encaixado a maioria. Quando eu fui encaixar a última, eu não tava conseguindo. Todo jeito que eu tentava, parece que não tava dando certo, e aí nisso, eu já tava estressada, tava na TPM, eu meio que surtei. Mas assim, gente, eu surtei de uma forma
que todo mundo em algum momento da vida surta, é normal. Então eu peguei, sabe, na hora do estresse, dei um murro na minha gaveta, tentando encaixar lá a força, mas acabou que eu quebrei o meu dedinho. E aí eu comecei a gritar, sabe? Eu dei um grito de ter meio que surtado e também de dor que meu dedinho tinha quebrado. Nisso a minha mãe veio louca no quarto ver, perguntou: o que é isso, Sofia? O que é isso? Eu falei: caramba, dessa gaveta, eu surtei, eu dei um murro. Sabe o que a minha mãe fez, gente? Vocês não vão acreditar. A minha mãe, ela simplesmente chamou o sanatório para mim. Sim, ela estava certa de que aquilo era um surto psicótico e que eu precisava ser internada. Eu fui da minha casa até naquela clínica, parecendo uma louca mesmo dentro daquela ambulância, gritando e xingando e chorando. Eu não acreditava que a minha mãe estava fazendo uma coisa daquelas comigo por causa de uma fofoqueira linguaruda, sendo que ela conhecia muito bem a irmã dela. A minha mãe, ela sempre soube que a minha tia é daquela forma e mesmo assim ela estava fazendo aquilo comigo. Como eu estava com muita raiva, né, claro, pelo que a minha mãe tinha feito comigo, eu cheguei na clínica bem alterada, nervosa, xingando todo mundo, chorando. Então acabou que eles me deram um calmante, né, para eu poder dormir. Só que para mim foi muito bom, gente. Eu realmente estava precisando descansar e eu dormi assim, ó, várias horas, sabe? Descansei tanto que no outro dia parece que eu levantei até leve, calminha, tranquila, estava me sentindo tão bem. Pouco tempo depois que eu acordei, chegou o psiquiatra para poder me avaliar, né? Dr. Tiago, um amor de pessoa. Eu sempre disse para ele que ele pode se orgulhar do ótimo profissional que ele é. E aí nisso o Dr. Tiago começou a me fazer várias perguntas, né? Perguntando da minha família, dos meus pais, da minha infância. Gente, conversou um monte. No final das contas, ele me perguntou por que eu estava ali, né? E eu contei que eu era muito insegura, que eu tinha um problema em estar no meio de pessoas e por causa disso a louca da minha tia, que ela sim deveria ser internada, começou a colocar na cabeça da minha mãe que eu era doida, por isso que eu estava ali. E aí no final daquela conversa, ele me disse: olha, Sofia, eu vou ligar para sua mãe te buscar, porque não tem necessidade de você estar aqui, você não tem esse problema. O seu problema, a sua questão é mais assim, eu acho que idade mesmo, nada que uma boa psicóloga não dê o suporte que você está precisando. E, gente, eu gostei tanto, mas tanto de conversar com ele, porque eu nunca tinha conseguido me abrir daquela forma com ninguém, que eu virei para ele e eu falei assim: então, doutor, será que por acaso, se eu quisesse, não teria como eu continuar aqui por mais um dia ou dois? E ele, né, falou assim: uai, por que não tem necessidade? Eu falei: eu sei, mas eu tô precisando descansar, eu tô precisando ficar longe da minha família um pouco. E eu amei também conversar com o senhor, então eu queria ter mais oportunidade da gente conversar mais um pouco. Ele falou assim: olha, Sofia, isso é meio estranho, porque geralmente as pessoas querem fugir daqui, mas se você quer, por mim não tem importância. Acabou, gente, que eu fiquei naquela clínica por uma semana sem necessidade. Não tomei um medicamento porque eu não precisava. Só que eu conversava com ele todos os dias. Fiquei uma semana longe da minha família, que para mim foi o melhor. Então, assim, era como se eu tivesse tirado um período de férias mesmo. Eu precisava daquele descanso. E aí, no final dessa semana, né, ele ligou pra minha mãe pra poder ela me buscar. E na alta, ele contou pra minha mãe que eu não tinha necessidade de estar ali, né, que eu fiquei ali porque eu quis e ele deixou, né. Ele quis me dar esse espaço, né, pra eu poder respirar, pra eu poder ter uma pessoa pra conversar que não fosse a minha família. Porque a minha família só falava comigo me julgando. Tá bom, a gente foi pra casa. Quando eu cheguei em casa, a linguaruda, a bruaca da minha tia já estava lá me esperando. Então eu passei direto, nem falei com ela e fui logo pro meu quarto. Quando eu estava no quarto, eu escutei a minha mãe contando para ela que eu não tinha problema nenhum e que eu só fiquei internada lá na clínica por uma semana porque eu quis e o psiquiatra, né, resolveu deixar. Nisso que a minha mãe contou, a minha tia começou a falar assim que então eu tinha que levar uma surra, porque eu fiquei internada sem necessidade, só para chamar atenção, só para deixar a família preocupada à toa. Nessa hora eu tava com o celular na mão e eu fui e mandei um WhatsApp pro Dr. Tiago, eu nem achei que ele fosse responder naquela hora, porque ele é muito ocupado, né? Eu falei assim: eu não queria ter vindo embora, eu preferia estar na clínica. E na mesma hora ele me respondeu, ele mandou: o que foi, Sofia? O que tá acontecendo? Eu fui e contei, né? Falei: a linguaruda da minha tia já tá aqui perturbando, falando assim que a minha mãe tinha que me dar uma surra, que eu fiquei internada para chamar a atenção. Nessa hora ele me ligou e eu até estranhei. E ele disse assim: Sofia, passa o telefone para sua tia. Falei: pra quê, doutor? Ele falou assim: passa lá. E aí nisso eu fui lá, né, entregar para ela. Só que antes de eu entregar o celular para minha tia, eu coloquei no Viva Voz. E ele falou assim: alô, é a tia da Sofia? E ela: sim, por quê? Ele falou assim: eu queria saber da senhora qual faculdade a senhora se formou.
E a minha tia, como assim? Eu não fiz faculdade nenhuma. E ele falou assim, ah, então o único problema da senhora é falta do que fazer mesmo? E a minha tia no maior sem gração, né? E ele falou assim, olha, eu sou psiquiatra e eu como psiquiatra estou receitando para a senhora arrumar um gato para cuidar. E a minha tia, um gato, por quê? E ele falou assim, porque assim a senhora vai ter 8 vidas para cuidar, a sua e mais as 7 do gato, né? Quem sabe assim a senhora deixa a Sofia em paz. Gente, nessa hora eu fiz a mesma cara de satisfação que eu tenho certeza que vocês estão fazendo aí agora. Até a minha mãe, eu olhei para minha mãe, sabe? Ela tava com uma cara de quem achou bom. E foi bom também, porque depois disso eu acho que a minha tia ela ficou com tanta vergonha que ela me deixou quieta, sabe? Ela parou com esse negócio de ir lá pra casa pra ficar infernizando a minha mãe, colocando a minha mãe contra mim. O doutor Tiago, ele virou muito meu amigo, até hoje de vez em quando eu falo com ele no WhatsApp. Sempre que tem alguém precisando, sabe, desse tipo de profissional, eu indico ele. Nossa, não cante falar o ótimo profissional que ele é. E eu acho que aquele meu problema de insegurança extrema era mais coisa da idade mesmo, porque hoje em dia a minha mãe diz assim, Sofia, você parece até política quando você sai na rua, junta multidão querendo falar com você. E é mesmo, gente, eu conheço tanta gente, que eu vivo rodeada de pessoas, não tenho problema nenhum com isso. A minha história, ela é bem confusa mesmo, mas eu vou tentar explicar bem devagar, da melhor forma possível para vocês conseguirem entender, tá certo? Eu sou de Maceió, Alagoas, e isso aconteceu em 2011. A gente estava passando o carnaval numa casa de praia, eu, minha família, meu namorado na época, que hoje é meu marido, e alguns amigos de infância. Esses amigos de infância sempre passavam com a gente. E aí, no final do carnaval, um dia, um dos meus irmãos encontrou uma promoção muito boa na internet de passagens para Brasília. Se não me engano, era R$ 1,99 a ida e R$ 99 a volta. Então, com isso, todo mundo se animou a comprar passagem para poder ir, né? E todos nós compramos. Eu, meus pais, 2 irmãos, uma irmã e 5 amigos nossos. E a gente foi. Em Brasília, eu tenho uma tia e um primo que mora lá. E 2 desses amigos nossos que foram também, têm mães que moram em Brasília. Então, chegando lá, eu, meus 2 irmãos, minha irmã e os meus pais, a gente ficou na casa dessa tia. E os meus amigos e o meu namorado dividiu na casa dessas 2 mães, né, desses amigos que moram em Brasília. E assim, no geral, foi muito bom, a gente divertiu, passeou, sabe? Foi muito bacana. Só que quando foi chegando no finalzinho da viagem, eu acho que a gente ficou cerca de uns 10 dias lá, fomos para poder passar o feriado da Semana Santa, decidimos ir num bendito bar que tinha show ao vivo. Nesse dia que a gente foi, tava até rolando pagode. Roda Chopp o nome do bar, nem sei se esse bar existe lá em Brasília ainda. Fomos, sabe? Chegando na entrada do bar, logo o pessoal já veio entregar uma comanda para cada um de nós. Ok, só que um dos meus amigos encontrou uma comanda no chão e o outro pegou essa comanda para poder usar, tá? Dentro do bar, a gente meio que se dividiu. Ficou eu, o meu primo e o meu namorado numa mesa conversando. O meu irmão saiu para ir ficar com a menina que ele conheceu lá. E os meus amigos meio que desapareceram lá pro bar. Eu não via eles assim. De vez em quando, eles vinham até na mesa que a gente tava e traziam uma cerveja do nada. Desses meus amigos, tem um que era o mais sem noção. É até hoje, para falar a verdade. Ele começou a gastar loucamente nessa comanda que eles acharam, sabe? E esbanjava, e pedia bebida cara, e dava para as meninas que estavam ali no bar, e só gastando. Tipo assim, tava eu, meu primo, meu namorado e meu irmão consumindo nas nossas próprias comandas, normal. Mas os meus amigos estavam tudo consumindo nessa comanda que eles acharam. E eu já avisando desde sempre, isso vai dar ruim, sabe? E eles continuavam consumindo essa comanda, consumindo. Até que teve um momento, um dos meus amigos falou para ele pegar essa comanda e jogar fora de novo. Só que esse meu amigo, que é sem noção, quis bancar o espertinho, falou, não, vou pedir uma saideira primeiro. Antes de jogar lá fora, vou lá pedir uma saideira. E foi até no balcão com essa comanda achada, pedir a tal da saideira. Só que no que ele pediu, que ele entregou a comanda para a moça do bar anotar, ela viu que a conta estava enorme, a conta já estava R$1.000. Então ela segurou a comanda e falou assim, olha, eu não vou entregar a bebida mais enquanto vocês não acertarem essa conta aqui. E segurou também a comanda. E o meu amigo ficou desesperado, né? Porque o plano era pegar aquela comanda e jogar fora e acertar as poucas coisas que tivesse na dele mesmo. E a moça do balcão, que não é besta, vendo o desespero do meu amigo, já sacou logo o que estava acontecendo ali e chamou o segurança. E aí começou meio com uma confusão dentro daquele bar. Os meus outros amigos viu e veio chamar a gente foi lá para poder tentar ajudar, né?
Entramos pela cozinha do bar e saímos numa salinha bem estreita, que já tava lá esse meu amigo com 3 seguranças bem altos e fortes. E eu pensei assim, ferrou, né? E nisso o segurança estava apertando o meu amigo para ele poder pagar a conta, mas ele ficava inventando um monte de mentira, que aquela comanda não era dele, que aquela comanda era de um primo dele que nem existia, que ele era sobrinho de um político, e os segurança estavam cagando para aquelas mentiras deles. Eles queriam mais, era que ele pagasse a conta. E nisso, o meu primo ficou tão desesperado que ele já queria pagar toda aquela conta pra gente sair daquela situação logo. Só que eu, meu namorado e o meu irmão, a gente não deixou, porque o meu primo, ele não tinha nada a ver com aquela história, ele nem conhecia os meus amigos. E a gente tentando resolver, e os seguranças fazendo ameaças pra esse amigo nosso. Ele falou assim, olha, vocês, o resto da turma, pode ir todo mundo embora, mas esse espertinho aqui, ele não sai daqui enquanto não tiver acertado essa conta. Só que é claro que a gente não ia sair dali e deixar ele. E aí eles viraram pra gente e falaram assim, olha, vocês, todo mundo vai acertar a comanda de vocês, né? Vai acertar a conta de vocês. E a gente começou, um por um, acertando as contas. E todo mundo tinha consumido ali e consumido muito bem. Só que quando chegou na vez desse meu amigo, que foi olhar a comanda dele, tava zerada, não tinha R$1 sequer consumido naquela comanda. Ah, meu amigo, aí a confusão, que já estava meio que baixando os ânimos, recomeçou tudo. Você vai pagar, você vai dar um jeito. Até que no meio dessa confusão, um dos meus amigos, que a mãe dele mora em Brasília, resolveu ligar para a mãe dele e contar o que estava acontecendo ali. Na verdade, ele só contou que a gente estava preso nesse bar. A mãe dele, ela é advogada, e imediatamente ela foi naquele bar que a gente estava. Eu sei que depois de muita confusão, depois de muito debater, depois de muito tentar, decidimos entre nós mesmos que cada um iria pagar um pouquinho daquela comanda pra gente poder ir embora daquele lugar logo, porque, gente, estava uma situação horrível. Eu fiquei com tanta raiva, porque desde o começo eu falei assim, olha, isso não é certo, pega cada um a sua comanda, consome direitinho, a gente não precisa disso, todo mundo tinha dinheiro ali para pagar o próprio consumo. E esse meu amigo que fez isso era o que menos precisava, porque ele estava viajando bancado pelos pais. Mas não, eu avisei e no final das contas eu ainda tive que pagar bebidas que eu nem sequer consumi. Foi a maior vergonha que eu já passei na vida. Eu nunca tinha me imaginado passando por uma situação daquela. Depois daquilo, eu fiquei com o pé atrás com esse amigo meu, porque tipo, eu vi que ele é capaz de fazer qualquer coisa. E o pior ainda, ele nem se importa em envolver as pessoas no meio da confusão dele. Depois que passou, a maioria que estava ali achou aquela situação super engraçada, mas eu não vi graça nenhuma. Eu tenho agonia quando eu lembro, e só de lembrar eu ainda fico com raiva. Depois daquilo, eu nunca mais voltei em Brasília, mas quando eu voltar também, eu tenho certeza que eu não vou nem passar na porta daquele bar.